A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos iniciando, graças a Deus, mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol que foi canonizado por São João Paulo II e deixou uma grande riqueza dos seus ensinamentos para todos nós, através dos seus escritos, das suas homilias, acima de tudo da sua vida. Ele, pela graça de Deus, fundou uma grande obra, um grande movimento da igreja chamado Opus Dei, que se empenha pela santificação de homens e mulheres, de famílias, através do trabalho, através da vida no cotidiano. Nós estamos aqui com você diariamente, levando as homilias de São José Maria Escrivá, reunidas no livro Amigos de Deus. Você que está conosco agora, procure ocupar o seu lugar, se coloque em torno da mesa do Senhor para se deixar alimentar pela sua bondade, pela sua ternura, e nós juntos vamos crescendo na amizade com Deus. Abraço a você que está conosco pela internet, você que nos vê pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve pelo Spotify. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Estamos com você nas noites da Rádio Cultura, sempre a partir de 8h30 da noite. Se é a primeira vez que você está conosco ou se você sempre está na nossa sintonia, por favor, manda uma mensagem de áudio, de texto, dizendo quem é você, de onde você nos escuta. 88 é o código de área, 998378192. Vou repetir o WhatsApp da Rádio do Bem para você anotar. 88 é o código de área, 998378192. Para adquirir o livro Amigos de Deus, você pode acessar a internet, procurar Editora Quadrante, que publicou o livro, ou então Livraria Opus Dei, livro Amigos de Deus, e você vai ter acesso a esse conteúdo. Se quiser, faça contato com a loja da Boa Semente, e a gente tenta facilitar também para você. 88 é o código de área, 997723677. Um abraço carinhoso a quem nos acompanha também pelos perfis, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, sempre com este conteúdo a partir das 7 da noite à sua disposição. E é claro, mais do que justo abraçar quem já está ao vivo conosco, pai e filha já estão por aqui. Abraço Carlinhos, abraço Arielle. Que bom contar sempre com a presença de vocês. E você que está nos acompanhando em outro dia, em outro horário, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, se quiser interagir conosco, fica atento, se inscreve no canal do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, ativa o sininho das notificações, de repente chega o aviso que a gente está no ar e você pode participar, interagir conosco como o Carlinhos e a Arielle estão fazendo agora, tá bom? Agora, vamos compartilhar esse conteúdo? Envie esse convite, você que está assistindo esse vídeo agora, coloca aí nos seus grupos de família, de amigos, colegas de trabalho, compartilhe com outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais e mais irmãos, hoje nesse dia que estamos celebrando um grande apóstolo do Senhor, irmão de São Pedro, Santo André. É dia de pensar na importância da evangelização. Santo André é conhecido como aquele que foi ponte, foi através dele que Pedro conheceu Jesus, foi através dele que os pagãos também chegaram até Jesus. Aquele menininho com os pães e os peixes chegou até Jesus. Então você tem sido ponte também para que pessoas cheguem até Jesus, para que Jesus seja conhecido por outras pessoas. Então você pode fazer isso também através aqui deste conteúdo da série Amigos de Deus. Vamos rezar, meu irmão, minha irmã? Vamos abrir o nosso coração. Estamos na 11ª homilia. Estamos falando sobre castidade neste tempo, a pureza do coração, distante de todo tipo de sujeira, de imundície, de malícia, de pecado, enfim, um coração puro, um coração totalmente cheio da graça de Deus, como o coração de nossa mãe Maria Santíssima, cheio de graça. Hoje a gente começa uma nova pequena sequência de 2 episódios com um título bem interessante: Trazer Deus no nosso corpo. Você quer
ter esta consciência de que traz Deus no seu corpo, isso faz uma diferença tremenda com o valor que nós damos ao nosso corpo, com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, quando nós nos damos conta de que trazemos Deus no nosso corpo. Vamos rezar. Só o Espírito Santo pode dar essa clareza ao nosso coração. Reze conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir essa proximidade com Deus sempre, cada vez mais. Senhor, a Ti que desejo ir. O que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos. Mas Tu não nos abandonas, porque és o sumo bem, a quem todos encontram quando retamente te procuram. Ensina-me, pois, a procurar-te. Liberta-me do erro. Faze que na minha busca nada que não seja Tu apresente-se em meu caminho. Pois visto ser verdade que a ninguém mais desejo senão a Ti, faz, eu te suplico, que eu possa encontrar-te. Mas se ainda subsiste em mim algum desejo vão, despoja-me dele, purifica-me. Sim, Senhor, eu te peço, purifica-me, Tu mesmo, e torna-me capaz de Te ver. Purifica-me e torna-me capaz de Te ver. Você que está conosco, faça essa oração. Senhor, purifica-me e torna-me capaz de Te ver, porque só os puros te verão. Só os puros te verão. Purifica-me e torna-me capaz de Te ver. Permite-me, Senhor, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo, justo e prudente, perfeito amante e conhecedor de Tua sabedoria. Torna-me digno da Tua morada. Lembrando que Deus habita em você, reze comigo, meu irmão. Senhor, torna-me digno da Tua morada. E que possa assim vir a habitar no Teu beatíssimo reino. Assim seja. Assim seja. Diga comigo se você deseja isso concretamente na sua vida. Assim seja. Diga o seu amém agora, para que Deus possa atender a este seu apelo. Amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo, olha a castidade, seu castíssimo esposo. Querido irmão, querida irmã, querida Cristina, que bom que você chegou. Puxa a cadeira, sente conosco. Vamos entrar nesse clima de oração e convide outras pessoas. Sem sair da oração, convide outras pessoas agora, enviando o link deste vídeo. Se está conosco nesta noite na Rádio Cultura,
liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, porque aqueles que forem puros verão a Deus. Sim. Busquemos ser como aqueles que já estão no céu, puros, porque verão a Deus. É o tema da 11ª homilia de São José Maria que estamos rezando. Porque verão a Deus. Primeira parte da sequência, trazer Deus no nosso corpo. Vamos ouvir São José Maria Escrivá nos falar. Sempre me causou muita pena a norma de alguns, de tantos, que escolhem a impureza como pauta constante dos seus ensinamentos. Com isso conseguem, verifiquei-o em bastantes almas, o contrário do que pretendem, porque é matéria mais pegajosa que o piche e deforma as consciências com complexos ou com medos, como se a limpeza da alma fosse um obstáculo quase insuperável. Nós não. Nós temos que tratar da santa pureza com raciocínios positivos e límpidos, com palavras modestas e claras. Discorrer sobre este tema significa dialogar sobre o amor. Acabo de vos apontar que, para isso, me serve de ajuda recorrer à humanidade santíssima de nosso Senhor, a essa maravilha inefável de um Deus que se humilha até se fazer homem e que não se sente degradado por ter tomado carne como a nossa, com todas as suas limitações e fraquezas, à exceção do pecado. E isso porque nos ama loucamente. Ele não se rebaixa com o seu aniquilamento, pelo contrário, o que faz é elevar-nos, deificar-nos no corpo e na alma. Responder que sim ao seu amor com um carinho claro, ardente e ordenado. Isso é a virtude da castidade. Temos que gritar ao mundo inteiro com a boca e com o testemunho da nossa conduta. Não empeçonhemos o coração como se fôssemos uns pobres animais, dominados pelos instintos mais baixos. Um escritor cristão explica-o assim: vede que não é pequeno o coração do homem, pois abarca tantas coisas. Medi essa grandeza não em suas dimensões físicas, mas no poder do seu pensamento, capaz de alcançar o conhecimento de tantas verdades. No coração é possível preparar o caminho do Senhor, traçar uma senda reta para que passem por ela o Verbo e a sabedoria de Deus. Com uma conduta honesta, com obras irrepreensíveis, preparai o caminho do Senhor. Aplanai as veredas, para que o Verbo de Deus caminhe em vós, sem tropeço, e vos dê a conhecer os seus mistérios e a sua vinda. Revela-nos a Escritura Santa que essa grandiosa obra de santificação, tarefa oculta e magnífica do Paráclito, não se verifica só na alma, mas também no corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Clama o apóstolo. Hei de abusar dos membros de Cristo para os fazer membros de uma prostituta? Porventura não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, o qual habita em vós e vos foi dado por Deus? E que já não vos pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por um grande preço? Glorificai a Deus e trazei-o no vosso corpo.
Que riqueza, meu irmão! Essas palavras de São José Maria Escrivá realmente nos animam a viver na pureza, a dizer não a todo tipo de sujeira, de malícia, de desordem sexual, de pensamentos, de olhares sujos. Veja que beleza! São José Maria nos convence a isso, não mostrando o quanto a impureza é detestável, é uma coisa feia. Sim, a impureza é detestável, é uma coisa feia, é uma coisa nojenta, é um descaso com a bondade de Deus. Mas São José Maria diz que mais do que falar da impureza, da sujeira, do pecado, da malícia, o importante é falar da pureza, da limpeza, da beleza, da castidade. Ele disse que se incomodava muito, ele assim começa esse trecho de hoje, porque eu via muitas pessoas, pregadores, talvez padres, com boa intenção, querendo levar as pessoas a viver a castidade, essa pureza do corpo e da alma, falando nos seus ensinamentos sobre a impureza. É como se você, para animar uma pessoa a viver assim, de uma forma honesta, você ficasse falando o tempo todo de injustiça, de roubo, de tudo que você possa imaginar de errado. Então, São José Maria disse que o que ele observava é que isso fazia mal para as pessoas. Imagina assim, ele disse que esse tipo de assunto, ele é tão nojento que ele é pegajoso. Então, por exemplo, se a pessoa começa a falar muito sobre as coisas negativas, né, que se fazem e não deveriam ser feitas com a sua dimensão sexual, com o seu corpo, ele diz que isso às vezes, ou muitas vezes, acabava fazendo mal às pessoas. Quando ele conversava com algumas pessoas que tinham ouvido esse tipo de ensinamento assim, ele percebia que esses ensinamentos não tinham feito bem a essas pessoas. É como se esse assunto fosse, dizer ele, pegajoso, como piche. Porque ao falar disso e daquilo, parece que aquele negócio faz ficar mais grudado no pensamento da pessoa, faz estimular a pessoa a ficar pensando naquilo. Ou deforma a consciência, ou enche a pessoa de complexo, de sentimento de culpa, de medo, de achar que nunca vai conseguir se livrar daquilo, daquele tipo de imoralidade. Como se a limpeza da alma, diz São José Maria, fosse algo insuperável. De tanta pessoa ouvir aqueles maus exemplos de quem está dando aquele ensinamento, então a pessoa vai ficando com medo de não conseguir, com um sentimento de culpa porque está vivendo aquilo de uma forma errada. E isso acaba não fazendo bem à pessoa. O que é que São José Maria fazia e está fazendo agora comigo e com você neste programa? Você que está nos acompanhando pela internet, você que está nos ouvindo pela rádio. Ele valoriza mais a santa pureza. É melhor você falar no que é belo do que no que é feio. Você está entendendo? Para despertar esse desejo pela beleza. É melhor você falar na limpeza do que na sujeira. Se a gente fosse comparar, não é? Se o nosso ensinamento aqui fosse ensinar a limpeza das coisas, da casa. Então, ao invés de dizer, veja com a casa cheia de poeira, veja com a casa toda emporcalhada, com as vasilhas cheias de gordura, veja como é feio, veja as moscas descendo, a casa cheia de baratas, é uma coisa desagradável, né? E mesmo que você tenha a boa intenção de dizer que com isso você vai fazer com que as pessoas fiquem com nojo da sujeira e comecem a limpar, mas acaba fazendo mal. A pessoa vai ficar com sentimento de culpa porque não limpa a casa, vai ficar achando que não vai nunca conseguir deixar a casa limpa.
Agora, se você começa a falar, veja que maravilha, uma casa limpa, com as coisas todas no seu devido lugar, com um cheiro agradável de limpeza, tudo em ordem. Então isso vai despertando um desejo. Então quem não vive aquilo fica desejoso, vê como aquilo é bom. Isso é muito importante, gente, para que na nossa relação com Deus nós sejamos atraídos por Deus e não tenhamos medo de Deus e não nos sintamos condenados por Deus, acusados por Deus, ameaçados por Deus. Então é uma sabedoria muito importante que São José Maria está passando para nós. É sempre melhor partir de raciocínios positivos. Então, não se demore pensando no mal que é a impureza. Concentre o seu coração no bem que é a castidade. Essa é a intenção de São José Maria Escrivá. Falar do amor, para que a nossa relação com Deus não seja baseada no medo. Diga comigo, eu não quero ter medo de Deus, eu quero amar a Deus. Escreva aí, você que está conosco. Eu não quero ter medo de Deus, eu quero amar a Deus. Isso faz toda a diferença. É como um filho que obedece ao pai porque quer agradar ao pai, porque sabe que o pai quer o melhor para ele, para ela. É diferente de um filho que obedece ao pai porque tem medo. Arielle, você que está aí com o Carlinhos, com certeza alegra mais ao coração do seu pai saber que você o obedece por amor e não por medo, por saber que ele lhe ama e quer o melhor para você. Isso faz toda a diferença, também na nossa relação com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhemos para a beleza da pureza, da limpeza do coração, de um coração sem malícia, de um coração totalmente voltado para Deus. Isso é a castidade. A castidade, São José Maria descreve de uma forma muito bonita. Ele diz: a castidade é responder ao amor de Deus, Deus que nos ama, e nós queremos responder a este amor de Deus com um carinho claro, ardente, colocando tudo em ordem, de acordo com o querer de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Você entendeu, querida Gerizeuda? Seja bem-vinda. É assim que nós vivemos a castidade. Nada que seja empecilho entre nós e Deus sendo colocado ali. Usar o nosso corpo como forma de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de expressar o amor a Deus, como Jesus nos ensinou. Por isso que São José Maria diz que, antes desse trecho que nós estamos vendo aqui, ele fala sobre o exemplo de Cristo. Tudo que Cristo, Deus feito homem, Deus Filho feito homem, fez com o seu corpo, não foi manchado de nenhum tipo de sujeira. Jesus, o Filho de Deus feito homem, glorificou a Deus com o seu corpo. Você consegue ver Jesus fazendo alguma coisa com seus braços, com as suas mãos, com as suas pernas, com a sua boca, que não seja expressão de amor ao Pai? Expressão pura de amor aos irmãos? Pois é esse o exemplo que eu e você devemos seguir. E nós temos que viver assim, meu irmão, minha irmã, glorificando a Deus com os nossos corpos. Tudo que você faz com o seu corpo dá glória a Deus, expressa o seu amor a Deus. Você, ouvinte da cultura, você que está conosco nesta noite, tudo que você faz com o seu corpo, com seus olhos, com seus ouvidos, com as suas mãos, é expressão de amor para com Deus, para com as pessoas. A castidade é isso. E nós precisamos viver isso e gritar ao mundo inteiro, diz São José Maria, com a boca, mas não só falando, como Jesus fez, com a vida, com o nosso testemunho, com a nossa conduta. Não vivamos, irmãos e irmãs, como se fôssemos
uns pobres animais. Você é muito mais do que um animal, você é um ser humano, meu irmão. Minha irmã, você tem em você a humanidade que Deus lhe deu, você tem a inteligência, você tem a vontade que os animais não têm. Então, eu e você não podemos viver arrastados pelos nossos instintos. Não podemos viver dominados pelos nossos instintos. Os animais é que não conseguem controlar os seus instintos. Nós somos seres humanos. Por mais que tenhamos impulsos, atrações, por mais que muitas vezes os nossos olhares queiram ser atraídos, os nossos pensamentos para coisas que são indecentes, nós não somos animais, nós somos humanos. Não podemos viver como pobres animais. E aqui São José Maria cita Orígenes, que é um grande escritor cristão, que diz assim: veja como o coração do homem é grande. Quantas coisas nós podemos guardar no nosso coração? O que é que você tem guardado no seu coração? O que é que você tem olhado? Porque vai entrando pelos olhos, pelos ouvidos. Seu coração é grande demais para que você coloque sujeira, porcarias, imundícies aí dentro. Coração feito para coisas grandes. O nosso coração, ele é capaz de alcançar o conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Conhecimento de Jesus, que é Deus feito homem. Quantas verdades! Nós temos a capacidade de perceber o amor de Deus. A gente não pode utilizar tudo isso de uma forma indevida, essa capacidade que Deus nos deu, a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso corpo devem ser bem utilizados como forma de honrar a Deus, de louvar a Deus. E para isso nós temos que nos preparar. Inclusive, eu achei muito oportuno, estamos fazendo essa reflexão na medida em que, para você que está ao vivo conosco, nós estamos começando o Advento, essa preparação para o Natal. E esse é um texto que tem cara de Advento. Olha que bonito. Orígenes diz assim: é possível preparar o caminho do Senhor, traçar uma senda reta. Lembra do trecho da palavra de Deus, né, que nos manda: preparai os caminhos do Senhor. São João Batista, não é? É esse personagem que nos convida a endireitar os caminhos. Pois muito bem, temos que endireitar a nossa vida para que sejamos cheios da presença de Deus, da sabedoria de Deus. Isso significa procurar, a partir de agora, ter uma conduta honesta, obras irrepreensíveis, aplanando as veredas para que o Verbo de Deus, Jesus, o Filho, caminhe em nós sem tropeços. Olha, eu vou fazer, você faz isso. Tira do seu coração toda pedra, tudo aquilo que pudesse ser lugar para Jesus tropeçar. Imagina que Jesus quer entrar na sua vida e Ele quer mesmo. Tira tudo aquilo que possa atrapalhar. Faz uma boa revisão de vida. Procura o padre, faz uma excelente confissão o quanto antes, para que Jesus possa entrar no seu coração, entrar no meu coração, sem tropeço, e nos dar a conhecer os seus mistérios e a sua vinda. Olha, isso aqui tem cara de Advento. Que coisa linda a providência de Deus. Meu irmão, isso é buscar uma vida limpa, uma vida casta, sem malícia, sem maus pensamentos, sem se deixar dominar pelos impulsos, pela sensualidade, sem buscar de uma forma desordenada o prazer. E aqui São José Maria encerra esse trecho de hoje com essa citação maravilhosa da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Quero que você anote aí. Você que está conosco ao vivo, escreve aí no chat como forma de fixar, para quem está acompanhando também anotar. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6,
versículos 15 e do 19 ao 20. Anote aí. Ouvinte da cultura, está conosco nesta noite? Então anote aí no seu caderninho de oração. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e do 19 ao 20. Veja que maravilha isso que São Paulo diz. Tem muito a ver com o que nós refletimos no episódio de ontem, no episódio anterior. Agora São José Maria vai reforçar essa ideia de que nós somos morada de Deus, mas ainda nós somos membros de Cristo. Membros de Cristo. Olha que maravilha. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Os nossos corpos são membros de Cristo. Ajuda a pensar assim, as minhas mãos são como que as mãos de Jesus. Os meus pés são os pés de Jesus. O que é que eu tenho feito com as mãos que não são simplesmente mais minhas, são as mãos de Jesus? Onde eu tenho colocado as minhas mãos? O que eu tenho feito com elas? Com os meus pés. Eles têm sido, os meus membros, que são membros de Cristo, têm sido instrumentos de amor, da prática do bem, daquilo que é puro, daquilo que é limpo. Ou eu tenho metido as mãos em coisas sujas? Eu tenho andado com os meus pés em ambientes sujos? Eu tenho usado o meu pensamento, a minha inteligência, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, de uma forma desordenada, desorientada? Ou sendo tudo isso que eu sou, meu corpo, minha alma, sendo o meu corpo membro de Cristo, eu tenho me dado conta disso? Ou eu tenho abusado dos membros de Cristo para fazer dos membros dele membros de uma prostituta? É forte, não é? Essa palavra de São Paulo, ela dá uma sacudida na gente, porque a gente às vezes fica metendo a mão em tanta coisa errada, fica usando o nosso corpo. Imagina quando você pensa, por exemplo, a falta de pureza no vestir. Como é bonito uma pessoa que se veste de uma forma decente. Como São José Maria diz, muito mais do que falar de quem se veste de uma forma indecente, pense na beleza de uma pessoa que valoriza o seu corpo, que não expõe o seu corpo de uma forma sensual. Olha que coisa linda. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Essa palavra, eu sempre gosto de dizer, ela fez uma diferença muito grande na minha vida quando eu me dei conta disso. Você que está conosco, se dê conta disso, o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em você, que lhe foi dado por Deus. Quando você foi batizado, quando você foi batizada, Deus derramou em você o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Isso nos dá assim uma grande alegria e uma grande responsabilidade. Imagina que você recebe na sua casa uma pessoa que você julga importante. Um grande amigo, uma grande amiga. Eu não vou nem falar na importância social, uma pessoa muito rica, não vou nem fazer essa comparação. Imagina que você recebe na sua casa o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. É ou não é verdade que você vai fazer de tudo para que a sua casa esteja extremamente agradável a ele, agradável a ela? Porque você quer expressar a sua alegria de recebê-lo, de recebê-la? É ou não é verdade? Ou você sabe que vai receber esse amigo, essa amiga e deixa a casa toda de cabeça para baixo? Toda fedorenta, toda suja? Com tudo fora do lugar? Com certeza não. Meu amigo vem me visitar, minha amiga vem me visitar, eu tenho que deixar a casa pronta. Mas não é com medo, não é simplesmente para dar uma satisfação. Se for assim, não é uma amizade verdadeira. Então é uma amizade interesseira. Agora, se é uma amizade verdadeira, você quer oferecer o melhor, por amor, com um carinho claro, ardente. Agora você imagina quando este amigo
é o próprio Deus. Que não vem simplesmente para fazer uma visita, mas vem para morar com você. Então você não vai querer a casa arrumada só naquele momento, porque também tem isso, né? Você arruma a casa para o amigo, para a amiga, naquela hora acontece a visita, ele vai embora e depois a bagunça volta. Não. Deus mora em mim. Deus mora em você. São Paulo diz: nós não nos pertencemos a nós mesmos, porque nós fomos comprados por um grande preço. Você sabia que você foi comprado? Eu e você éramos escravos do demônio, desde o pecado original. Mas Jesus nos comprou, nos resgatou com o preço do seu sangue. Agora eu não sou mais de mim mesmo, você não é mais de você mesmo. Eu sou de Deus, você é de Deus. Eu sou de Cristo. Você é de Cristo. E porque somos de Cristo, somos do Pai. Então temos que glorificar a Deus e trazê-lo no nosso corpo. Vale a pena você ler na íntegra essa passagem. Confira na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 e 19 a 20. Se você mergulhar nessa palavra, isso vai fazer toda uma diferença na sua vida. A consciência de que somos de Deus, de que somos templos do Espírito Santo, membros de Cristo, isso nos enche de uma dignidade. E essa consciência, dessa dignidade que nós temos, é que nos move à pureza, é que nos move à castidade. Senhor, nós queremos te pedir neste episódio, enche-nos com as luzes do Espírito Santo e dai-nos esta consciência de que somos membros teus. Não podemos abusar do nosso corpo, que pertence a ti. Somos templos do teu Espírito, Senhor. Ilumina-nos com este conhecimento e anima-nos à castidade, porque nós queremos, Senhor, trazer a ti, que é Deus, no nosso corpo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final dessa primeira parte da sequência Trazer Deus no nosso corpo. Não esqueça, você traz Deus no seu corpo. Glorifique a Deus, honre a Deus, expresse o amor a Deus com o seu corpo, com uma vida pura, com uma vida honesta, dedicada ao que é certo, ao que é bom, longe de toda sujeira, longe de toda impureza, desde o pensar, desde o falar, é claro, também no agir. Se lhe fez bem este conteúdo, passe adiante para outras pessoas, jovens, adultos, idosos, tem velhinho aí sem vergonha, porque precisa ouvir essa palavra e lembrar que como ancião tem que ter essa expressão de pureza ainda mais amadurecida, né? Depois de tantos anos de existência. E quero fazer um convite para você. Primeiro, não saia antes da gente rezar um Ave Maria, um pelo outro, tá bom? Todo sábado, 6 da manhã, tem missa na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. Vem rezar conosco. Faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Venha rezar com a gente aqui na Boa Semente. E reze conosco agora esta Ave Maria, pelas nossas intenções. Por favor, nós rezamos pelas suas também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Um abraço muito afetuoso a você, meu irmão, minha irmã, que ficou conosco até agora, pela internet, pela Rádio Cultura. Divulga esse espaço com mais e mais pessoas para que estejamos juntos aqui, crescendo com São José Maria Escrivá na amizade com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.